Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Últimos dados agora, de 1º de março, mostram aí um interesse bastante grande na exportação da soja. Também a China está de olho aqui em Santa Catarina. E a Univale, através do Escritório de Relações Internacionais, faz essa parceria e cooperação também com a China e Santa Catarina. Aqui no estúdio eu vou conversar com a professora Giselda Xerém, que é a responsável pelo Escritório de Relações Internacionais da Univale, e também com o professor Walter Barbieri, que é especialista em China. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Professor, a China ela já saiu do estado de país emergente para uma alta potência? A força econômica que a China adquiriu nas últimas décadas traz como consequência o fortalecimento político muito grande, né? Embora dentro dos quadros, dentro das instituições, das organizações internacionais, a China tenha um status de país em desenvolvimento, de fato, do ponto de vista político, impacto econômico e político, ela já é uma grande potência. Uhum. E o que o Brasil pode lucrar com isso, através das exportações brasileiras? A China já é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009. O Brasil tem um superávit comercial muito importante com a China, né? É quase, eu diria, um processo de dependência econômica, no sentido que o Brasil adquiriu 20, 30 bilhões de dólares de superávit. Isso é um valor muito alto. Nesse sentido, eu acho que o Brasil tem que pensar em termos de estratégia, né? Uma qualidade que o Estado chinês elabora é justamente pensar em estratégias de médio e longo prazo, e o Brasil precisa pensar nesse sentido, né? Há um processo de transição muito grande no modelo de desenvolvimento econômico da China. E essa mudança de modelo de desenvolvimento econômico passa pelo abandono, digamos assim, de um rótulo que historicamente a China ganhou. A partir de 2013, eles vão começar a mudar isso, que é do rótulo de a fábrica do mundo. A tendência da China hoje, que a gente sente nos últimos 5 anos, é um processo dela, a China, internacionalizar as próprias indústrias. E a partir daí, qual é o foco dela? O foco dela é se transformar num grande mercado de consumo. E há uma demanda absolutamente gigantesca que a China tem, né? Uhum. Se a gente pensar a população chinesa, é a maior população do mundo, junto com a Índia, mais de 1,3 bilhões de pessoas. Em termos de mercado, classe média que nós temos ali hoje na China, é 450 milhões de chineses de classe média. Um poder de compra muito alto. Se a gente pensar daqui em 2025, a classe média chinesa a expectativa é que gira em torno ao redor de 600 milhões de pessoas. Se a gente pensar que a população inteira dos Estados Unidos é de 300 milhões, hoje a gente fala de uma classe média chinesa, 450 milhões. Uma Europa inteira tem 750 milhões. Em 2040, a classe média chinesa vai ser maior do que a Europa. Então é um mercado que o Brasil não pode desperdiçar. De que maneira? Precisa pensar em termos de valor agregado. O que o Brasil não pode é ficar justamente dependente de produtos primários, como é hoje, né? Onde 84% nós exportamos soja, minérios, petróleo. O que a gente precisa pensar é como agregar valor nesses produtos, o que o mercado chinês vai consumir nos próximos anos em termos de qualidade, né? Cada vez mais o mercado chinês ele aponta uma exigência na qualidade de produto, né? A gente não pode simplesmente se satisfazer, né, em vender produtos primários. Pois é, e aí isso entra as relações internacionais aí fazendo essa intermediação, né, professora? Em agosto do ano passado esteve aqui a ministra conselheira do Comércio da Embaixada da China no Brasil, né? Qual foi essa relação aí e o que os empresários podem esperar, as prefeituras, em termos exatamente disso, de entrar nesse mercado tão grande que é a China? Então, o curso de Relações Internacionais tem como estratégia se aproximar de alguns atores bem importantes, né? E nós temos no curso um escritório que tem a responsabilidade da prática profissional do curso e começamos desde 2015 a alinhar algumas estratégias para nos aproximarmos da Embaixada da China no Brasil, né? E isso foi muito positivo, porque nós tivemos a oportunidade de visitar algumas vezes a Embaixada, tivemos a oportunidade de receber alguns convites para ir à China, mais especificamente a província de Fujian e a capital, Pequim. E nesse processo todo de aproximação, nós construímos o que a gente chama de guanxi, né? Que é uma relação de confiança entre autoridades chinesas que estão no Brasil e a nossa universidade.
E nesses 3 anos, construindo essa relação de confiança, nós tivemos o privilégio de receber a ministra Xia Xiaolin, que foi agora, que você acabou de citar, em agosto do ano passado. E quando ela esteve aqui nos visitando, ela pediu para que nós intermediássemos, enquanto universidade, algumas agendas. Não é? Ela gostaria de conhecer a prefeitura de Itajaí, o prefeito, de Balneário Camboriú também, e de Camboriú. E também ela tinha uma agenda junto ao governo do estado de Santa Catarina, que acabou não acontecendo por agenda comprometida do então governador Pinho Moreira. Então ela se concentrou nessa nossa região, nunca havia vindo tinha vindo aqui em Santa Catarina, não conhecia o nosso estado, muito menos a nossa região, e ficou fascinada com o que viu, né? Porque realmente centralizam as atenções da embaixada, a rota São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então ela viu em Santa Catarina com um potencial incrível, ela conhece, né, as empresas que hoje tem um trânsito de comércio exterior aqui na nossa região, ela tem todos os dados, mas ela viu um potencial muito grande de investimento na nossa região. Então, isso foi muito positivo. E ela aí iniciou uma agenda aí muito particular com cada prefeito, né? Depois de visitá-los, o prefeito de Balneário Camboriú foi, então, à embaixada, teve a oportunidade de conversar com a ministra e apresentar alguns projetos de investimento no seu município. O prefeito de Camboriú também esteve na embaixada e fez a mesma agenda. E eu acredito que esse ano o prefeito de Itajaí também o faça. Então, existe uma perspectiva de atração de investimentos aqui na nossa região, que são ainda, de certa forma, sigilosos e tratados com os prefeitos, mas a gente vê um potencial muito grande, né? E de grandes empresas para a nossa região, né? Porque os números deles realmente são enormes, né? Então, a gente já tem um movimento intenso de comércio exterior que passa pelo nosso porto, mas a gente entende que isso pode se ampliar muito. Pode dar um salto maior, né? Com certeza. Como o professor falou, dessa nova concepção da China, esses investimentos são interessantes, né, professor? Um dos principais gargalos que a gente, quando discute, né, o custo Brasil, né, que impacta diretamente na competitividade da economia brasileira, é justamente o déficit de infraestrutura, né, onde a gente tem problemas hoje para financiar essa renovação da infraestrutura, e a China é uma das portas, né, nesse sentido, né? Então a gente tem que pensar a China também como investidora de infraestrutura. Isso vai capacitar de uma maneira muito importante, né, a nossa economia, né? E mesmo quando as indústrias vêm para cá, a gente tem que pensar em termos de cadeias produtivas, né? Ok, vem a indústria chinesa para cá, mas quais são as indústrias da região que podem completar, em termos de complementaridade efetiva, essa cadeia produtiva? Então, o ganho em valor agregado, isso é enorme. Nós temos que pensar em tudo isso, né? Professor, e para quem está de olho nesse grande mercado, né, que não um agricultor que planta soja, ou então uma mineradora como a Vale, quais são, nessas perspectivas aí, o que o empresário pode ter de expectativas para esse grande mercado chinês? Muito dessa história recente, dessas últimas décadas, Brasil e China, o empresário brasileiro teve muito focado na questão o que importar da China, né? No sentido que a China tinha um custo muito baixo de produção. Isso fez com que nós pensássemos na China, eu vou importar e a partir daí agrego valor no meu produto e aqui eu vendo no mercado interno. Mas eu acho que a gente vai ter que começar a mudar essa chavinha, no sentido de começar a pensar a China. Isso é uma coisa que o próprio Estado chinês fala. É discurso do Estado chinês. Nós queremos importar. A China precisa se internacionalizar cada vez mais, né? É projeto de Estado deles, de Estado justamente essa ampliação de classe média, e essa classe média precisa consumir. Precisa consumir. Para que a gente tenha ideia, quando a gente pega o nível de endividamento das famílias, por exemplo, e temos até onde vai essa escala de consumo, a gente vê que o nível de endividamento de uma família norte-americana é 73% do que ele recebe. De uma família brasileira, 65%. De uma família chinesa, é 20%. Complementando o que o Walter falou agora, quando a ministra esteve aqui, ela conheceu um projeto importante que o curso de Relações Internacionais tem, que é o PAEX, que é um programa que qualifica as empresas da nossa região para exportar, né? E ela conhece muito bem a Apex. A Apex é um parceiro da Embaixada Chinesa aqui no Brasil, até para realizar eventos na China, feiras, para mostrar os produtos brasileiros.
E ela ficou muito impressionada com o rol de segmentos, de setores produtivos que nós temos aqui capazes de aproveitar o mercado chinês, né? Então, nós tivemos a oportunidade de mostrar uma quantidade de quase 100 empresas que hoje nós atendemos nesse projeto e que tem potencial para vender no mercado chinês. Então, ela ficou bem impressionada com as nossas empresas. Havia, inclusive, no final do ano, um evento importante, que, inclusive, o governo chinês financiou suas empresas, para participarem de uma feira e comprarem produtos brasileiros. Nossa, isso é bem interessante. Incrível. Né? Então, isso foi relatado pela própria ministra. Nós não sabíamos, né, mas ela acabou comentando conosco dessa estratégia deles de realmente realizar eventos para empresas brasileiras já terem um potencial comprador na feira que fosse participar, porque o governo chinês estava subsidiando as suas empresas locais para comprarem produtos brasileiros. Isso já é um gate, uma porta bastante É uma prática. Né? E o estado de Santa Catarina é um estado muito privilegiado quando a gente olha a estrutura produtiva de Santa Catarina, né? Com uma parcela muito grande em relação à indústria comparativamente a outros estados. E essa capacidade histórica que Santa Catarina tem do ponto de vista industrial, a gente pode potencializar ela, né? Escolhendo parceiros estratégicos, né? Escolhendo canais que a gente possa justamente exportar esses produtos. Né, e conquistar esse mercado. E quando a gente fala China, inclusive, não se remete apenas à Ásia e à China. É uma expansão de mercado fabulosa que há no Sudeste Asiático, por exemplo. Né? Então, a Ásia é um mercado que o brasileiro precisa olhar cada vez mais com atenção. Né? Tá certo. A gente vai fazer um rápido intervalo. Eu queria agradecer ao professor, volta aí pelos seus esclarecimentos, as suas informações. Muito bacana saber um pouco mais sobre esse país que às vezes é tão distante da gente, né? Literalmente, mas também distante em pensamentos que a gente quase não conhece mesmo, né? Em conhecimento. A professora Giselda vai ficar aqui mais um pouquinho, né, professora? Sim. E daqui a pouco eu volto a conversar também com a professora e com o aluno aí que foi fazer um intercâmbio lá na China. A gente volta em instantes. Olá, voltamos com o painel Univale. Hoje o nosso assunto é a China e as relações internacionais com o Brasil. No primeiro bloco nós falamos um pouco aí sobre a estrutura econômica da China, com o professor Walter Barbieri esteve aqui. A professora Giselda, que é a responsável pelo Escritório de Relações Internacionais da Univale, está conosco ainda. E agora também nós vamos falar com Renan Moreira, que é o aluno do curso de Relações Internacionais, que teve a oportunidade de ir para a China através de um intercâmbio aqui com a Universidade do Vale do Itajaí. Professora, como é que é essa relação da universidade com a China, que vai além dessa questão comercial, de captar, de mostrar a China para os empresários catarinenses? Como é que é essa relação? Então, como eu já tinha te relatado no bloco anterior, a gente tem dentro do curso de Relações Internacionais, que já é um curso muito antigo aqui na universidade, já tem 20 anos, a gente tem o curso em Itajaí, em Balneário Camboriú, e a prática desse curso, o seu laboratório de prática profissional, é o Escritório de Relações Internacionais. Então, ele é vinculado ao curso de RI. A gente desenvolve estratégias, a gente se aproximou da Embaixada da China e abriu aí uma oportunidade muito grande de nós encaminharmos os nossos alunos de Relações Internacionais para a China. A China oferece cursos, o Ministério da Economia chinês, e aqui representado pela Embaixada da China, oferece cursos de 20 a 30 dias na China para que os cidadãos brasileiros conheçam um pouco mais e desmistifiquem algumas ideias pré-concebidas sobre China. Né? Então, eles têm a oportunidade de ficar 30 dias lá conhecendo sobre economia chinesa, cultura, gastronomia e fazer esse intercâmbio. Então, eles ficam 30 dias, ao governo, a embaixada fornece a passagem aérea, oferece a estadia, alimentação e custo zero para o aluno para ir para lá. Então, a gente escolhe os alunos dentro do curso de Relações Internacionais que estão no escritório para participar dessas viagens. Nós tivemos a oportunidade de já encaminhar alunos no ano de 2016, 2017, 2018, para participar desses eventos. Inclusive, o professor Walter também já foi para lá, eu já tive a oportunidade de ir também, o professor Jorge, que é o coordenador do nosso curso, para os alunos. E nesse processo, quando eu fui, a gente conseguiu ampliar um pouquinho mais
esse processo, porque nós somos para uma região que fica no sul da China, é uma província com 35 milhões de habitantes, que é Fujian. Só a capital tem 8 milhões, né, que é Fuzhou. A maioria dos nossos alunos vão para essa cidade fazer esse curso. Quando eu fui, eu tive a oportunidade de conhecer autoridades do governo dessa província, uma reunião até com o próprio vice-governador da província de Fujian, e com essas autoridades eu solicitei a possibilidade de conhecer alguma universidade, além de visitar empresas, mas também de conhecer algumas universidades. Então eu tive a oportunidade de conhecer a Universidade de Fuzhou, que é uma universidade jovem, e ali iniciamos uma tratativa de cooperação com essa universidade. Com isso conseguimos que os nossos alunos, daí não só do curso de Relações Internacionais, daí tivemos a participação da COAI, da professora Beth Gama, que respondia pelas Relações Internacionais da universidade, né? Toda a parte de intercâmbio, e daí conseguimos que os nossos alunos fiquem um ano em Fujian. O primeiro ano foi todo com bolsa, com moradia e a vaga na universidade, para estudar um ano de mandarim. Então nós encaminhamos 4 alunos no ano de 2017, no ano de 2018 repetimos, encaminhamos agora mais 3 alunos que estão lá, com acesso gratuito à Universidade de Fuzhou, com a oportunidade de moradia gratuita, mas infelizmente não tem mais a bolsa, né, porque eles recebiam ainda para ficar lá. Uhum. Mas ainda é uma grande oportunidade, esses alunos estão aproveitando muito. Alguns alunos já voltaram, já estão trabalhando em universidades chinesas, empresas chinesas. Alguns estão dando aula de mandarim, e outros estão trabalhando conosco no escritório para incentivar ainda mais essa aproximação. Então, é uma oportunidade muito grande que a gente teve a partir dessa aproximação. Legal. E o Renan foi um desses alunos, Renan? Exatamente. E como é que foi a sua experiência lá, Renan? Olha, foi uma experiência, como posso dizer, singular, porque é um país com uma história milenar, né? E eu pude experimentar neste fim de ano, ali no período de 3 de dezembro até próximo do Ano Novo, um pouco da cultura, né? E lá eu participei de um seminário para jovens empreendedores. Então a gente estava numa comissão mista, onde tinha várias instituições sendo representadas e com vários integrantes brasileiros. E a gente pôde ter uma perspectiva, por mais que pequena, porque um mês é impossível de conhecer a história daquele país, mas começar a entender, por mais que superficialmente, o que é essa grande nação chinesa. Uhum. Então, eu também tive contato com algumas personalidades políticas de lá e pude experimentar exatamente o que é a prática do que é ser um internacionalista, né? E lá, conversando com essas personalidades, você vê o quão organizado e como eles conseguem fazer um planejamento de um desenvolvimento de um país daquele tamanho, com uma dimensão continental, e conseguir encaixar, fazer com que cada cidadão se torne parte integrante daquela sociedade. Então, o que eu posso dizer que dessa experiência, se eu posso resumir em uma palavra, como muito bem esse representante político falou comigo, ele falou que é a harmonia. Eles conseguem conceber a harmonia entre o novo e o velho. Eles não deixam sua história de lado, sua história milenar, mas eles abraçam o novo. E a sociedade, assim, todos eles estão com o celular na mão, todos eles têm uma qualidade de vida muito boa. Você se sente seguro, você não dá um passo sem se sentir, como que eu posso dizer? Com segurança? Você não dá um passo sem se sentir seguro dentro daquele país. Uhum. Desde o momento que você chega até o momento que você sai. E o que dizer dos próprios chineses? Eles são pessoas muito receptivas. Por mais que existisse uma limitação linguística, do qual eles mesmos estão tentando superar, né? As únicas pessoas que eu tive contato em inglês, tirando os organizadores do evento, eram as criancinhas. Elas sim, elas já falam algumas coisas em inglês e é um momento de adaptação, uma virada de geração, onde a próxima geração já está querendo se integrar mais ao resto do mundo.
Então eles já estão aprendendo inglês. Esse processo de internacionalização que até que o professor Walter falou, né? Exatamente. Então eles são muito receptivos, mas ainda você pode notar que em certos lugares, como eu tive a oportunidade em Fuzhou, em Xiamen e em Xangai. Xangai já é uma cidade um pouco mais internacionalizada. Já existe já existe um contato maior com o público, posso dizer, ocidental, né? Mas em Fuzhou, por exemplo, você se torna meio que uma personalidade. Eles estão a todo momento curiosos, meio exótico. Eles estão a todo momento curiosos para saber de onde você vem, porque é uma interação muito boa. Bacana. E isso para o currículo é muito interessante, né? Assim, porque até para o profissional das relações internacionais que vai trabalhar numa empresa aqui no Brasil, né? Já conhecer um pouco dessa história, de todo esse movimento da China e tudo mais, é interessante também, né? Já é um passo além no currículo também, né? Sem dúvida, agrega muito, muito mesmo. Sim, é uma experiência que, teoricamente, todos os internacionalistas deviam ter, sabe? É claro que nem todos têm a oportunidade, mas eu, ainda bem que fui agraciado, eu fico muito feliz de estar participando, ter sido agraciado com essa oportunidade de ter participado e passado um mês lá naquele país. Agora, passou um mês, como é que se adaptou também a toda aquela cultura e a gastronomia também, que é um pouco diferente daqui, né? Ah, sim, é muito diferente mesmo. Acho que está na essência das pessoas que realmente escolhem trilhar o caminho das relações internacionais, ter um caráter de adaptação, né? Ele consegue se mesclar no ambiente onde ele está. Foi um pouquinho difícil, não vou mentir, o fuso horário, a troca da comida... São 12 horas de diferença. É uma outra realidade, assim, e demora um tempo para se adaptar. Mas até que não foi tão difícil quanto eu esperava. A expectativa era que seria pior. Bacana. E esse intercâmbio está aberto ainda, professora? Então, a gente depende muito da proatividade do governo, da Embaixada da China em relação à nossa universidade. Nesses últimos 3 anos, a parceria tem sido muito grande, né? Nós estamos agora planejando uma visita à ministra no final do mês. Nós iremos fazer uma visita técnica a Brasília, a Embaixada da China está no nosso roteiro. Estamos programando uma reunião com a ministra Xia para continuar essa relação, né, e que ela possa sempre trazer maiores resultados para a nossa universidade, né? A gente tem no curso de Relações Internacionais essa oportunidade prática, né, mas a gente tem todo um arcabouço teórico, né? Então, assim, os alunos têm grupos de estudos sobre China, e eles têm a sala de aula, disciplinas específicas, onde se estuda estrategicamente a Ásia, países asiáticos, mas especificamente, com muita ênfase, a China, principalmente através da professora Walter. Então, há um diferencial no nosso curso de Relações Internacionais de estar, sim, tendo interface com os principais atores das relações internacionais contemporâneas. Tá certo, queria agradecer a presença de vocês, obrigado, professora. Obrigado, Renan, também, parabéns aí também, né? E queria agradecer também ao professor Walter, que veio aqui no primeiro bloco, que falou um pouco sobre a economia da China, uma aula aqui também, né, professora? Sim, com certeza. Muito obrigado, professora. Nós que agradecemos a oportunidade e quem sabe voltamos aqui para falar um pouco mais, trazemos o professor Walter para conversar um pouquinho mais sobre China. Exatamente, muito obrigado. E você vai ver aqui na TV Univale também uma série especial produzida pela TV Univates, lá de Lajeado, no Rio Grande do Sul, sobre a China. Se quer se inteirar mais um pouco sobre a China, você não pode perder também essa série de 12 episódios Diário de Bordo China. A gente volta amanhã. Até lá!